O Jornal do Meio-Dia está de volta e o Congresso e o Supremo Tribunal Federal têm travado embates em relação a temas polêmicos, como, por exemplo, o marco temporal para a demarcação de terras indígenas em todo o Brasil. E é para falar sobre este assunto que está aqui no Jornal do Meio-Dia o advogado especialista em direito civil e processual civil, Gilberto Gomes da Silva. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Camila. Eu agradeço o convite. E em seu nome, quero agradecer a toda a equipe da TV Vila Real, né, e deixar a nossa disposição para esclarecermos o que for possível. Doutor, esse assunto interessa muito, não só aos produtores rurais, como muita gente pensa, mas também a municípios de Mato Grosso em todo o Brasil, né? Qualquer área. De fato, se o Supremo já formou, né, essa maioria contra a tese do marco temporal, eu queria que o senhor explicasse melhor o que é exatamente isso que a Constituição diz sobre essa demarcação de terras indígenas, para a gente começar, né, a esclarecer, porque muitas pessoas ainda têm dúvida se o entendimento do Supremo está correto ou não, né? Não conhece exatamente o que traz a Constituição. Bom, a Constituição Federal de 88, que inclusive ontem fez 35 anos, ela fala a respeito... Relativamente jovem, né? Ela trata justamente da questão da demarcação de áreas indígenas, né? de povos originários, que se classifica hoje, né? como se domina hoje. O que traz para esse contexto? A discussão ela gira em torno dessa temática nominada de marco temporal. O que traz esse julgamento? Ele está falando que a Constituição teria a interpretação no seu artigo 231 de que todas aquelas áreas ocupadas por povos originários à época da promulgação da Constituição seriam 5 de outubro de 88. Exatamente, seriam analisadas sobre o prisma de ser ou não terra de povos originários e dali se consolidar. E dali para frente, somente se ficar provado que foram esbulhados de sua posse ou coisas do gênero. Então, esse marco diria assim, olha, aquilo que estava sendo discutido até aqui, nós seguiremos. O que foi daqui para frente ocupado não teria mais cabimento, a menos que fique provado no processo administrativo específico, etc. Esse seria o marco, né? Vamos dizer, a matéria. Sim. E hoje, aos modos em que está ocorrendo essa decisão contra o marco temporal, né, no STF, é possível que qualquer área que seja reivindicada aí por povos indígenas se torne de fato uma área indígena e o pior, os proprietários não teriam sequer direito à indenização, é isso? Isso traz uma insegurança jurídica muito grande para o campo e para a cidade, não é, doutor? Não tenha dúvidas. A questão é que o marco temporal ele é uma tese criada pela AGU em 2009 sobre aquele processo da Raposa Serra do Sol. Que fica em Roraima, exatamente. Né? Então, assim, essa tese de construir um marco através da data da promulgação da Constituição não afastaria essa expansão. Se você poderia ter casos que não tinham sido judicializados ou debatidos à época da promulgação, mas que posteriormente viesse a ter elementos que justificariam uma análise mais a fundo sobre aquela ocupação e etc., sobre o prisma da Constituição. O que está acontecendo hoje com essa decisão é que nós temos no Brasil diversos processos em tramitação sobre isso, que foram posteriores a 1988, e que o próprio Supremo tornou isso como repercussão geral no julgamento, que foi 9-2, no tema 1031, porque existem em tramitação lá, segundo dados oficiais do próprio site do Supremo, mais de 230 processos que guardam relação com esse tema. Sim. Então, não há dúvidas que se isso prosperar como está, nós teremos várias etapas a vencer sobre o prisma de indenização, para poder provar se tinha ou não cabimento, legitimidade para ressarcimento de benfeitorias. Nós teremos sim problemas de natureza urbanística, municipal, porque nós temos municípios que praticamente são extintos com a expansão. Um exemplo é esse que aconteceu agora na região do Araguaia, da Capotinhanorê, se não me engano o nome, onde são 360 mil hectares. Então, Santa Cruz do Xingu, Vila Rica, estaria incluído dentro desse novo processo e estaria regulamentando se esse parecer da FUNAI realmente se consolidar. Veja o tamanho dessa extensão. Qual que seria o impacto econômico, ambiental, jurídico, social? Então, várias etapas sinalizam de futuro. E não vai ser simples e nem fácil, nós não temos dúvida. E na sua visão, né, como especialista aí também
sobre o próprio direito de propriedade, que está incluído aí no direito civil, direito processual civil, qual seria a melhor solução? A tese do marco temporal, de fato, ela é constitucional, deve seguir dessa forma, caso contrário, como o senhor falou, né, pode gerar um caos, porque já existe uma série de embates, mas assim, na maneira como se está hoje, rever, por exemplo, a posse de terras de mais de 100 anos, posse de boa-fé, e até também em relação a essa possibilidade de não existir indenização, e por outro lado também o direito dos povos indígenas, que foram muito prestigiados na Constituição. Qual a melhor decisão para se equalizar todos os interesses, se é que é possível? Eu só enxergo, humildemente falando, Sim, através de uma mesa de discussão entre o Supremo Tribunal Federal, que já pautou o seu entendimento sobre o prisma constitucional, e ele é a Corte Superior, é contra o marco, né? E o Poder Legislativo, que também publicou, vamos falar sobre né, isso. a PL, restabelecendo por norma a condição do marco. Porque Doutor, sem esse debate fica difícil. Você vai ter que moldar, pautar e tendo o enfrentamento de dois poderes da República que têm competências, uma originária, que é de legislar, e a outra originária, que é de decidir se a Constituição quer ou não dizer aquilo, né? então, nos dois casos, ambos os poderes têm essa competência. Isso a gente não poderia discutir. São suplementares. Sim. Né? Mas a originária na publicação da norma, quem publica é o Legislativo. De legislar seria justamente o Senado, que já tomou aí uma medida, né? E existe esse PL para reafirmar a existência desse marco temporal. O senhor acredita que essa iniciativa do Senado é um demonstrativo de que o Poder Legislativo ele está se impondo a essas decisões do STF e até outras limitações que o próprio Senado está fazendo na tentativa de minimizar um pouco, né? Falar para o STF, não, você decide sobre isso e eu legislo. O senhor acredita que existe essa dinâmica? Nós temos uma bancada denominada ruralista muito grande no Congresso Nacional. Certamente a matéria rural é algo de extrema importância para o Brasil. Nossa economia passa por aí. Essencialmente agrária, né? O que nós representamos para o mundo dentro desse prisma é algo, não tem nada próximo, penso eu, dentro quando se fala em alimentação, em produto rural de origem rurícola e tal. O que se tem ali é divisão de opiniões e de competências. Esse enfrentamento vai existir. O Senado está dizendo, olha, eu tinha um projeto, que é esse 2903 de 2023, mas que nasceu em 2007, a partir de uma PL número 490, de autoria do Homero Pereira, que era um deputado federal, já falecido aqui de Mato Grosso. Então, nós queremos dizer o que o povo quer que seja. Afinal, os representantes do povo. Exato. E do próprio Estado também, né? E o Supremo diz, olha, o meu papel aqui é pegar a lei, interpretá-la de acordo com os precedentes judiciais e dizer o que é. E nós temos aqui, sem dúvida nenhuma, uma discussão temática. Eu não digo enfrentamento ou disputa de espaço de poder. Eu acho que existe um diálogo. E por isso que, quando você me perguntou, eu disse, penso que uma mesa de debate seja o caminho mais apropriado e mais adequado para a solução dessa controvérsia. E não se impondo assim dessa forma para ver quem tem mais força, né? E de fato, não é possível corrigir certas injustiças aí em relação aos povos originários com outra injustiça, que é praticamente tomando essa terra sem uma indenização, né? Pelo menos isso, né, doutor? Seria devido eu acho que tem que valor de mercado, inclusive. Tem que ser analisado isso com muita profundidade. Se você analisar as PL, se você analisar a decisão do Supremo, embora ela ainda não tenha se consolidado, porque vai provavelmente modulá-la, né? Os argumentos são de ambas as partes fortes, são contundentes e tudo, mas eu acho que os direitos difusos, supraindividuais envolvidos, eles são extremamente sensíveis. Né? Então, assim, e tem mais. Essa decisão do Supremo, ela não está completa porque falta esses pontos de modulação. E o projeto do Senado ainda não está em vigência, a lei. Por quê? Porque cabe veto ou sanção do presidente, que inclusive se vai dia 20 de outubro agora o prazo para ele sancionar ou vetar. Né? E aí também a gente já sabe que ele sinaliza mais contra. Para vetar e, se vetar, retorna para o Congresso Nacional, onde nós teremos que ter a aprovação de 257 senadores e 257 deputados e 41 senadores para poder cancelar esse veto. Então veja que é uma
é uma construção robusta, de muita musculatura Sim, para se levar à principais frente esse poderes. assunto. Por isso, volto a dizer, a mesa talvez fosse um importante momento para a República. E o interesse da população de modo geral, da economia, né? Tentar encontrar uma decisão equilibrada, pelo menos, né, doutor? Muito obrigada pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos seguir acompanhando a discussão desse tema importantíssimo. Eu que agradeço e permaneço à disposição no que puder ser útil. Obrigada. E o Procon